Diz a palavra de Deus assim, no livro de Efésios, no capítulo 24, no versículo 23 em diante, assim. Glória a Deus. E nos renoveis no espírito do vosso sentido. 24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falei a verdade, a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo Jesus. Amém. Aquele que está de pé aí, pode se assentar. Para você que gosta de anotar, como eu gosto muito de anotar, de escrever, para não esquecer, para essa palavra ficar como uma flecha no meu coração, o título do sermão é A Escada de Deus. Quando eu leio Efésios, igreja, eu vejo um evangelista como o apóstolo Paulo, que deu a sua vida por um povo. Cada cidade que ele passou, cada igreja que ele fundou, ele não esquecia dela. E quando ele funda a igreja de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele fica quase 3 anos lá. Ele prega, dá várias revoluções, motim na cidade, porque a cidade era uma cidade grega, era uma cidade que tinha os seus deuses. E convencer um grego na época não era fácil, eles tinham uma mitologia muito forte. E lá no capítulo 20, ele sai de Éfeso, está em Mileto, e ele manda chamar todos os líderes da igreja de Éfeso. E ele olha um a um, e ele diz: é a última vez que eu vou ver o rosto de vocês. Ele dá algumas instruções, e aquela igreja então chora. Imagine você, seu pastor, o seu líder, fica 3 anos e olha para você e diz para a igreja: igreja, vocês não vão me ver mais, porque daqui eu vou cumprir o chamado, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, e eu vou ser morto pelo evangelho. Qual é a cara que você faria, como você reagiria ao pastor dizer isso para você, que ele não veria mais você? E aquela igreja passa o tempo, ele é preso, e na cadeia ele lembra da igreja. Então ele escreve, pensando em cada rosto, em cada líder, em cada um daquela igreja que ele fundou. Ele pensa em cada um e começa a escrever na cadeia a carta de Éfeso. E você deveria ler mais a carta de Éfeso. Eu deveria ler mais, porque não é uma carta comum. Nas outras cartas ele doutrina a igreja, ele começa a exortar. Ele fala alguns pecados que tinha na igreja, mas a igreja de Éfeso não. Ele dá algumas revelações que nenhuma outra carta tem. Ele fala coisas para a igreja de Éfeso, sobre unidade, sobre, enfim, várias coisas ali, como Deus age, né, que das bênçãos celestiais que estão em Cristo Jesus, né, mistérios que estão ocultos, enfim. E ele termina o capítulo 4, dando alguns conselhos maravilhosos
para você ter uma comunhão com o Espírito Santo. Uma comunhão com Deus. E é isso que eu quero tentar passar para você nessa manhã. Glória a Deus. Então, o Jean vai colocar para mim uma escada. E cada degrau dela, para você começar a entender. Por que eu coloquei o título A Escada de Deus. Então eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, ali onde abrimos, a você que tem a sua Bíblia, Efésios 4, do 23 em diante. Abra no versículo 24 que diz assim, glória a Deus. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Então aqui você vai ver uma escada, e cada degrau vai dizer o passo para que você tenha uma comunhão com o Espírito Santo, para que você tenha uma vida em Cristo. A primeira coisa que Deus quer que nós tenhamos é uma nova identidade, aleluia. Quando você entende e compreende que é nascido de novo, que agora você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, tudo muda na tua vida, aleluia. Você entende que agora não é mais alguém comum, não é mais apenas uma pessoa nessa terra, mas é um filho de Deus, é alguém que veio do céu, é alguém que foi gerado para impactar vidas, para impactar a nação com uma missão, com um propósito, com um sentido nessa vida, aleluia. Alabashiri carabaias. Eu lembro um filme que me chamou muita atenção. Foi aquele filme Mais Que Vencedores. Eu acredito que muitos de vocês já viram, tiveram oportunidade de ver. Chega um momento daquele filme, tem um treinador que ele perde um time de basquete e ele começa a treinar uma corredora. E o pai dessa menina chamada Anna Scott, eu acho que é uma coisa assim, ele tinha sido alguém que no passado não foi um bom pai, mas ele se converte a Deus, ele está doente. E o treinador tem uma conversa com ele, ele pergunta, quem é você? E o treinador diz o nome dele, ele disse que ele era professor, treinador de basquete, e ele foi elencando várias coisas que ele fazia. E no fim ele disse, e se tirarem isso de você, em quarto ou quinto lugar ele disse que ele é um servo de Deus. E ele disse, meu nome é tal. Ele disse, se tirarem isso de você, se colocarem outro nome, o que sobra? Aí ele disse, eu sou pai, e Deus queira que não, mas se tirarem isso de você, o que sobra? Ele disse, eu sou professor, e se tirarem isso de você, o que sobra? Eu sou treinador, e se tirarem isso de você, o que serve? Eu sou um servo de Deus. Ele disse, você diz que é cristão, que é um servo de Deus, mas você colocou em quinto ou sexto lugar isso na sua vida. O que eu quero dizer para você é que a gente pode perder tudo. Pode perder emprego, pode perder família. E as perdas fazem parte do processo. Infelizmente vai acontecer. A gente vai perder alguém muito próximo da gente em um momento ou outro da nossa vida. Mas a gente não pode perder a fé. Não pode perder a nossa identidade. Também já vi alguns filmes em que às vezes eles pegam algumas testemunhas para um caso grave. E eles pegam e trocam a identidade, colocam em outro país, em outra cidade, e essa pessoa muda de nome, muda tudo, muda de família, então ela é uma nova pessoa. O que eu quero explicar para vocês é que uma nova identidade, você já não é mais o mesmo, aleluia. Agora você é segundo o cartório do céu, se eu posso dizer assim. Deus te registra. Na verdade você já está registrado, porque em nome de Jesus o teu livro já está escrito no livro da vida. Então lá no cartório do céu, aleluia, o escrivão do céu, que é Jesus, pega e escreve, fulano de tal, filho de Deus. Então se perguntarem para você hoje, quem você é? Não é o que você faz, não é o teu nome, não, eu sou filho de fulano de tal, eu trabalho, não, isso é o que você faz. Eu estou perguntando para você quem você é. Você tem que dizer, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu nasci, eu sou aquele que Deus colocou nessa geração para mudar vidas, para transformar vidas, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho algo importante para fazer nessa terra, aleluia. É essa convicção, uma nova identidade. Esse é o primeiro degrau da escada da fé. Glória a Deus. Então,
Por isso que em Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Acabou a condenação quando você entende que é filho de Deus, que tem uma nova identidade. O teu passado não serve mais de parâmetro. O segundo degrau da fé está no versículo 25, que diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, é necessário a gente parar de ser manipulador. Você já percebeu como as pessoas são manipuladoras? Que elas pegam e tentam manipular as coisas a seu bel prazer. Ou seja, se isso me favorece, eu omito, minto, invento história. Então, o segundo degrau da fé, o primeiro é uma nova identidade. O segundo degrau da escada da fé, da escada de uma comunhão com Deus, é deixar de ser manipulador. Por isso que ele diz: falar a verdade uns aos outros. Então, começamos a falar a verdade, apesar das consequências. Quando a verdade entra em nossa vida, e essa verdade é Jesus, é uma nova verdade, na verdade é uma verdade absoluta, porque eu sempre, quando eu falo com as pessoas, eu vou aconselhá-los, falar com ele algumas coisas, eu falo que tem 3 mundos, 3 verdades: a minha verdade, a verdade do outro e a verdade absoluta. Então, depende do mundo que eu olho, eu entendo, eu vejo o mundo de uma maneira, de uma verdade diferente. Não, eu penso que é assim, o outro diz, eu penso que é assim. E ninguém chega num consenso, porque cada um quer ter razão, quer estar certo, quer ter a sua verdade. E eu não tenho a minha verdade, você não pode ter a sua verdade. Nós temos que ter a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais importante do que a minha opinião, do que eu acho, do que eu penso. Outro dia, eu estava na empresa e houve um conflito interno entre 2 pessoas e acabaram discutindo. Então, um errou, o outro errou, e eu fui lá, meio que ser um mediador, separei-os individualmente. E eu falei para essa pessoa, eu disse: você precisa perdoar, porque nesse momento você errou aqui, errou. E eu não estou aqui dizendo quem é o culpado ou quem não é o culpado, eu estou dizendo que o certo é fazer isso. Mas eu não consigo, ele disse. Eu vou fazer isso, mas na hora que eu conseguir. Aí eu disse: não é quando eu quero, ou quando eu acho que deve, porque esse dia pode nunca chegar. Tem que fazer pelos... mas eu vou ser falso. Eu disse: não é questão de ser falso. Você primeiro precisa declarar. Não, eu perdoo. A fé não é sentir. E isso que a maioria das pessoas pensam que não está adiantando nada. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que tudo tem que sentir. Vai orar e não sente nada. Mas será que Deus está me ouvindo? Isso é fé. Porque você não está sentindo, você está orando e crendo que Ele lá em silêncio está te ouvindo. A fé é isso. A fé não é o sentimento. Então o perdão também, às vezes eu não sinto, mas eu declaro: não, eu perdoo. Mas mas eu já perdoei, eu começo a declarar, até que isso eu sou convencido pelo Espírito Santo a perdoar. Então tem coisas que você vai orar 1 hora e mas será que está adiantando? Claro que está. Deus está te ouvindo, mas eu não estou falando por falar. Não, porque às vezes você pensa que tem que estar sentindo a glória, que tem que estar aquilo. Isso é bom, isso é gostoso, e vai acontecer isso sim, e é bom quando acontece. Mas vai ter dias em que a tua oração parece que só palavras. Mas isso é fé, porque você não está sentindo nada, não tem nenhum sinal, mas está crendo que está valendo a pena. Então é necessário parar de manipular. E é o momento que começamos, esse segundo degrau, a ter testes de fé e provar a verdade de Deus de uma vida sem mentira. Então há momentos que a gente precisa, apesar das consequências, mesmo que a consequência seja danosa para você, é a verdade. Não, fui eu que errei, fui eu que fiz isso. Porque às vezes a gente quer colocar a culpa em alguém, né? Não, mas não é bem assim. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela nunca estava errada, ela sempre estava meia certa. Quando ela estava errada, ela dizia que ela estava meia certa ainda, né? Ela nunca assumia que estava errada. Ela sempre dizia: não, tudo bem, mas eu estou meia certa ainda, né? Então, a gente precisa assumir. Um sinal de maturidade é quando eu assumo meus erros.
né? O terceiro degrau da escada da fé está no versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, é necessário humildade e sujeição da carne à palavra de Deus. Você está percebendo como um degrau leva ao outro? A partir do momento que eu tenho uma nova identidade, eu entendo que eu não preciso manipular, que agora é Deus que trabalha por mim. E depois, eu entendo também que eu preciso me sujeitar à palavra e ser humilde. Então, a nova identidade vai fazendo isso. Então, você vai subindo. Eu estou colocando isso para você entender. Eu estou tentando, de todas as formas, passar a revelação que o Espírito Santo passou a mim para você. Entendeu? Se você não vai gravar, bata uma foto, grave essa escada no final, mas entenda. Faça isso. Vai lá no YouTube, para a tela lá e bata a foto lá, se não quiser bater aqui em casa, né? Para lá e bata a foto dessa escada para entender quais são os passos da fé. Glória a Deus. Então, quando a gente chega nesse nível, né, a gente vai ter ainda dias que vai irar. Porque, gente, a gente não é de ferro. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Um dia, Jesus chega no templo, e aquele pessoal estava lá no templo, vendendo e comprando, enfim, estava fazendo a casa de Deus de um comércio. O que Jesus fez? Ele se irou. Ele pegou, ele virou mesa, virou banco, e xingou aquela turma, disse que ele estava fazendo da casa do pai dele, que era uma casa de oração, né, um covil de salteadores, um covil de ladrões. Ele chamou todo mundo de ladrão. E isso ele não pecou. Irar significa, a gente vai, a gente fala, mas o problema não é a ira. O problema é que essa ira, diz aqui, ó, não coloque o sol sobre a vossa ira. Ou seja, eu e a minha esposa, tem dia que a gente briga, mas logo, daqui a 10, 15 minutos já acabou. Eu digo sempre, às vezes, sabe que eu nunca briguei com a Gisele Bündchen, eu nunca briguei com o Leonardo DiCaprio, eu nunca briguei com o Tom Cruise, eu nunca briguei com essas pessoas, esses astros famosos, porque eu não conheço. Mas eu já briguei com a minha esposa, eu já briguei com meu pai, já briguei com a minha mãe, já briguei com meus irmãos. Gente, a gente pensa que às vezes o Evangelho é utopia. O Evangelho tem as nossas diferenças, é claro que tem. Precisamos entender isso, mas o problema não é nunca brigar, o problema é ficar brigado. Então, o que eu quero dizer para você é que a gente tem que ser humilde e sujeitar a palavra de Deus. Se eu errei, eu vou lá e peço perdão. Então, é isso que acontece. Então, podemos até pecar por acidente, mas não viver uma vida de pecado. Quarto degrau da fé. E aí muita gente erra. E às vezes a gente tem que cuidar com isso. Está no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Veja bem como tudo bate. Se eu tenho uma nova identidade, eu deixo de ser manipulador. Então eu viro humilde e me sujeito à palavra de Deus. E eu preciso cuidar com a ociosidade e procrastinação. Não dá lugar ao diabo. Mente vazia, oficina do diabo, diz o ditado. O que é uma pessoa ociosa? Sem nada para fazer. Quando a pessoa está sem nada para fazer, às vezes os pensamentos não são os pensamentos bons, porque ela está ociosa, infrutífera. E o que é a pessoa procrastinadora? É que ela vai deixando para depois, e perde a oportunidade. Então, esse quarto degrau, às vezes a gente fica esperando, e daí a gente dá lugar ao diabo. Porque o diabo começa a trabalhar na tua mente e diz assim, ó, tá vendo? Ninguém te olha. Tu estás aí, ninguém te vê. E daí a gente dá lugar. Aí o que acontece? Surge o orgulho, porque a gente não quer eu não vou pedir perdão, porque essa pessoa que errou comigo, eu não vou lá me humilhar. Surge a mágoa. Às vezes surge o sentimento de insegurança. Surge vários sentimentos ruins, que a pessoa acaba cada vez mais se afastando. E é tudo isso que o diabo quer. O diabo quer que você dê um tempo para se esfriar. É como você tirar uma brasa da fogueira. Deixa lá, ela tem calor ainda, mas vai chegar o tempo, quanto mais tempo ela ficar longe, ela vai apagar. E para quem faz churrasco, né?
coloca o carvão, sabe que às vezes o fogo demora para pegar. Joga álcool, parece que pegou, apaga. Mas depois que ele pegou, pronto, acabou. Você assa a carne tranquilamente. Mas até pegar, demora. A lenha é a mesma coisa, o fogão a lenha. Então, o que eu quero dizer para você? Cuidado com para não ficar muito ocioso e nem ficar procrastinando. Senão você vai estar perdendo oportunidades na vida. E deixar de fazer as coisas na hora que pedirem também é desobediência. É que nem às vezes o pai diz filho, filho, pode lavar a louça agora? Depois. Ele até pode lavar depois, mas ele desobedeceu. Então deixar de obedecer na hora certa também é desobediência. Porque você faz o que você quer e não o que é certo. Então muitas pessoas, mas eu não desobedeci, eu só vou fazer depois. Então a gente desobedece sim quando sai do propósito de Deus, sai da hora certa. Então, cuidado com esse depois. Ele pode nunca chegar. O depois pode nunca chegar. Cuidado. Glória a Deus. O quinto degrau da fé está no versículo 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui está falando de furto, não furtar mais, mas eu quero ir além. Nesse estágio de fé, é o momento de nossa vida que todos percebem mudança de atitude. Quando a gente chega aqui, a gente é sincero e honesto, né? Então a gente muda de atitude. Você percebe que agora a pessoa, então, ela fazia uma coisa de um jeito e agora não faz mais. Ela é sincera no que faz. Ela começou a assumir erros, ela começou a ser frutífera, deixou a ociosidade e a procrastinação. Então o que acontece? Nesse momento, as pessoas começam a perceber novas atitudes. Sabe como eu me converti? Não foi só por uma palavra que me disseram. Está aqui o pastor Amério, o pastor Pedro, a pastora Alexandra, né? O meu cunhado, o pastor Adilson, ele dizia o seguinte: foi ele que me ganhou para Jesus. Que ele só havia uma mulher na face da terra que ele respeitava, a mãe dele. Todas as outras mulheres, se ele tivesse oportunidade, ele cantava. Não importa se era cunhado, se era cunhada, se era amigo, se ele tivesse oportunidade. E eu não falo isso para envergonhá-lo, porque ele já contou isso em algumas testemunhas que eu ouvi. Mas um dia, nós fomos no aniversário da minha irmã, e ele não estava. Ele tinha saído para bagunça, não vou falar onde foi, e depois de madrugada ele acabou roubando um buquê por aí, e deu para minha irmã, de madrugada, deixou ela sozinha no aniversário, e a gente percebeu que quando chegava lá, cadê o Adilson? Ela dizia, não está aí. No dia do aniversário, a família toda lá, e ele não estava. De madrugada ele chega com um buquê roubado, né? E aí, adivinha o que deu? Briga, né? Claro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que um dia eu fiquei desempregado, eu pedi a conta, fui montar um negócio, fali, e eu comecei a trabalhar de auxiliar de pintor com ele tinha uma fábrica de pinturas. E eu percebi como esse homem tinha mudado, o jeito que ele falava. Ele orava, lia a palavra, as pessoas às vezes eram mal criadas com ele, eu trabalhei uns 3 meses com ele, vinham lá xingar, e ele dizia, calma, calma. Deus vai operar nesse negócio. Ele dizia, o Adilson falando isso? Não é possível. Não é possível, dizia, né? E ele começou a falar de Jesus para mim. Sabe o que eu pensei? Se Jesus mudou esse cara tanto assim, ele me muda também. Eu quero saber o que aconteceu com esse cara. E ele disse, e eu estava super endividado na época, carro quebrado, e ele disse assim, vai na igreja que tem um cara que pode te ajudar. E eu pensei, opa, deve ter um amigo do dinheiro lá, que vai me emprestar um dinheiro, e eu estou precisando desse cara amigo mesmo, né?
Mas eu disse para ele, não é esse negócio de Jesus não que tu vai falar. Não, vai lá que eu vou, lá na hora ele vai ver. E é claro que era Jesus, né? Mas quando a gente está precisando de uma corda, a gente acredita no que quer, parece, né? E assim Jesus me pegou. Mas me pegou antes, não por aquele convite, mas pegou pela atitude dele. Hoje o pastor Adilson é uma bênção. Para ter uma igreja em Blumenau grande. Ele saiu, deixou todo o seu trabalho por fé. Viveu pela fé algum tempo. E assim, as pessoas veem mudança. Se as pessoas verem mudança em você, as pessoas vão dizer, mas essa pessoa tem algo diferente. Então, sinceridade e honestidade, as pessoas veem isso em você. O 6º degrau da fé está no versículo 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que se dê graça ao que ouve. É preciso ter uma nova linguagem. Uma nova linguagem. Você começa a falar diferente. Antes você xingava, dizia isso, dizia aquilo, agora diz, calma. Deus tem um plano nisso aí, Deus tem um propósito. Jesus te abençoe. A gente pensa, meu Deus, essa pessoa mudou de atitude, essa pessoa parece ter uma nova identidade, ela não manipula mais, ela é humilde, ela se sujeita à palavra de Deus, ela cuida com ociosidade e procrastinidade, ela faz o que tem que ser feito, ela é sincera, ela é honesta, e agora ela está mudando até a linguagem. Então essas palavras a gente acredita agora, porque ela mudou a atitude antes. Porque se eu só falar e não mudar antes, eu não acredito. Então, significa o quê? Que a nossa boca agora é fonte de bênção e não mais de maldição. Nesse estágio de fé, a palavra de Deus começa a fluir na nossa vida, com graça e com unção. Promove a edificação na vida das pessoas. A gente começa a falar com sabedoria. E deixa eu explicar para você a diferença entre inteligência e sabedoria. Tem muitas definições. Mas muitas vezes a gente pensa que sabedoria é saber de um monte de coisa, né? É saber isso, é entender sobre pássaros, é entender sobre os animais, sobre pessoas, sobre, enfim, teoria de administração, de contabilidade. Isso é inteligência. Sabedoria, eu vou dar uma definição muito simples. Sabedoria é viver de forma boa, apesar dos problemas da vida. Exemplo, às vezes alguém está bravo com você, está meio chateado, e você tem sabedoria para administrar aquela situação. Diz, não, ele não deve estar num dia bom. Daqui a pouco converse com ele, vai estar tudo certo. Então você consegue administrar os problemas e os conflitos da vida e as dificuldades com a graça de Deus. Isso é sabedoria. Não é, a gente confunde tudo com inteligência. Meu, essa pessoa é sábia, ela conhece a Bíblia de capa a capa. Mas se conhecer a Bíblia de capa a capa e não viver essa Bíblia, talvez tenha uma memória privilegiada. E a memória privilegiada não adianta. O que adianta é a gente viver com sabedoria, né? Então, a gente começa a ter uma nova linguagem. Da sua boca, quando você começa a falar, a tua palavra é direção para o perdido, é sabedoria para o aflito, é bálsamo para o doente, é água para o sedento, é pão para o faminto, e é vida e é ressurreição para aquele que está morto espiritualmente. E o 7º degrau, e o último, glória a Deus, está no versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E daí, se você não entristecer o Espírito Santo, o 31 e 32 vai se cumprir na tua vida. Você não vai mais entrar em amargura, nem cólera, nem gritaria, nem blasfêmia, nem malícia. Você vai ser bom, benigno, misericordioso e perdoador. Então você vai ter uma comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Queridos, eu fiz essa escadinha para você entender como a gente pode crescer em Cristo Jesus. Não sei qual é o degrau de fé que você está. Quando eu me lembro uma vez, acho que muitas pessoas já leram aquele livro Bom Dia Espírito Santo, não é? Do Benny Hinn.
E o Benny Hinn, ele se espelhou numa mulher chamada Kathryn Kuhlman. A Kathryn Kuhlman era uma pregadora que ela tinha tanta intimidade com o Espírito Santo. As cruzadas delas eram lá no Canadá, lá pelos idos de 1970 e poucos. Era 5 horas da manhã, e para quem sabe lá na América do Norte, no Canadá, é frio, de temperaturas negativas. E a igreja enchia, 5 horas da manhã, era 4 horas, 3 horas e pouco, o pessoal já estava esperando na porta da igreja para entrar com aquele frio, porque essa mulher tinha intimidade com o Espírito Santo. E o Benny Hinn conta que quando ela chegava no altar, ela chegava com uma sensibilidade tão alta com o Espírito Santo, que ela dizia assim, ó, ele é real, não entristeçam o Espírito Santo, ele está aqui. E aquele poder de Deus começava a fluir pela igreja, pessoas eram curadas, paralíticos andavam, cegos enxergavam, e a principal coisa que acontecia é que os pecadores se convertiam. O que eu quero dizer para você é que a gente, para chegar nessa escada de comunhão e intimidade com o Espírito Santo, precisa subir cada degrau desse. E é por isso que a gente precisa sujeitar a Deus, porque em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E Tiago 4:7 fala que sujeitai-vos a Deus, né? E o diabo fugirá de vós. Eu não sei como está a tua vida espiritual. São bastante passos, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, senão a gente só grava 1 ou 2 ou 3 no máximo, eu sei disso. Mas eu aprendi que quando a gente fala e mostra, é mais fácil da pessoa entender e gravar. Eu não sei qual é o degrau da fé que você está. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Talvez você nem chegou no primeiro, nem nasceu de novo, ou nem sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, o que Deus quer com você, qual é o propósito, como você vai avançar para o segundo? Primeira coisa, Deus ama você. Billy Graham, ele era o pregador do século 20, que ganhou milhões de pessoas, e ele tinha uma mensagem única: Jesus ama você, Jesus morreu por você, a cruz, ela é a tua salvação. Era horror para as pessoas, mas é a salvação para aquele que crê. É loucura para o ímpio, mas é sabedoria para aquele que ama a Deus. Então, você precisa nascer de novo, deixar de tentar fazer as coisas do teu jeito. Espere em Deus. Deus sabe o tempo, Deus sabe o que faz, Deus, ele tem tudo sob o seu controle, ele nunca perdeu o domínio de nada. Seja humilde. Se você precisa pedir perdão, peça. Sujeite-se à palavra de Deus, mas para você se sujeitar à palavra de Deus, você precisa ler. Como eu vou me sujeitar à palavra de Deus se eu não leio a Bíblia? Como um advogado vai defender uma lei, defender uma causa, se ele não lê a legislação? Olha só como a gente é falho. E cuide com a ociosidade e procrastinação. Está 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos na igreja sem fazer nada. Eu não estou dizendo que você tem que ser obreiro, tem que estar, mas evangelize, diga que Jesus é bom, diga que Jesus mudou, testemunhe. Traga já alguém para a igreja, traga alguém dizendo: olha, vem lá, vamos lá, Deus tem uma palavra para ti, está passando por dificuldade, dá uma oportunidade para Jesus. Evangelize, isso você pode fazer, eu posso fazer. Seja sincero e honesto, mude de atitude, fale diferente. Ah, não, está uma coisa ruim. Eu me lembro, e eu estou terminando, não quero ser longo, eu sei que tem apresentação. Eu trabalhava lá na empresa que eu trabalho, eu comecei num almoxarifado. E quando o pessoal vinha lá, ele vinha pegar peça comigo. E tinham alguns rapazes que eles tinham uma linguagem bem desbocada. Eles diziam assim, eu dizia: como é que está hoje? Ele dizia: lá dentro está o demônio. Né? Eles diziam assim, né? Lá, o demônio está lá dentro, porque a máquina não ia, né? Aí eu dizia: meu Deus, ele está lá dentro, é verdade? É? Eu disse: não, mas aqui ele não entra. Não entra, eu dizia. Se ele está lá dentro, vamos mandar ele embora já, porque aqui ele não entra. Ah, se o demônio entrar aqui, ele vai embora.
Os caras ficavam meio assustados comigo. Eu dizia, então vamos orar para esse demônio ir embora. Eles me olhavam. Não, tu não sabe o que é. Não, eu sei. O demônio eu sei quem é. Eu dizia, se ele estava calhando lá contigo, então vamos orar. Aí os caras ficavam meio assim, sem saber o que dizer. Pegava a peça e saía. No fim, eles pararam de dizer isso para mim. Não é? Então a gente tem que mudar a linguagem. E a gente precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Depois bata uma foto, vá no YouTube, pare lá o vídeo e clique e pense o que você precisa mudar. Coloque a mão no teu coração, feche teus olhos. Eu quero estar sensível à direção de Deus. Pai, essa é a tua palavra, Pai. É uma revelação que o Senhor me deu. Não deu só para mim, Senhor, porque sempre quando o Senhor dá uma bênção é para repartir. Então, Senhor, eu não sei como estão os meus irmãos, qual é o nível de fé dessa igreja, Pai. Tu sabes, Pai, que nós sonhamos com uma igreja, Senhor, madura, firme na fé, onde o poder de Deus desce, coisas maravilhosas acontecem, Senhor. Mas o que adianta, Senhor, acontecer tantos milagres, cura-se o teu povo, se nós que somos o teu povo, não mudar o coração, não ter uma nova identidade, Senhor. Se a gente não querer deixar de manipular tudo a nosso bel prazer, Senhor, se a gente não deixar, entre aspas, não se entregar a nossa vida para Jesus de verdade, Pai. O que adianta, Senhor, a gente ficar aí lutando, Senhor, com as coisas e reclamando. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para aquele que está aflito. Acalma o coração. Aquele que está triste, Senhor, Tu és a verdadeira alegria. Aquele que talvez está passando por um problema financeiro, problema no casamento, talvez até um problema de saúde, Pai. Para tudo isso, para qualquer problema, Senhor, existe um nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que esta semana o Senhor venha com uma resposta sobre essa situação que parecia não ter mais saída. O Igalaba Xarabaraba Xarabai, o Imandacai Machibi Calabaias. Talvez tem pessoas aqui que desistiram de tudo, estão pensando em largar tudo, deixar a vida, seguir o seu curso. Diz, não adianta, tudo que eu penso não acontece. É isso mesmo, não é porque, mas quando a gente alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, as coisas vão fluir, Pai. Então em nome de Jesus eu declaro bênção sobre o teu povo. Enquanto o louvor toca, fale com Deus, reveja a sua vida espiritual. Vamos agradecer a Deus.